Neste sabadão eu vou trazer para você vídeo do Jorge Nicola com notícias exclusivas do Vasco. Paiva tem problemas para o jogo diante do Flamengo, mas também soluções. CBF muda jogo do Vasco. Diretoria quer levar partida contra o Atlético Mineiro para o Maracanã. Você concorda? Vou dar aqui a minha opinião. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no canal. Você vai acabar se esquecendo, deixando para depois, e é muito importante para mim. Tô chegando com muitas novidades, muitas notícias do Vasco nessa véspera de jogo diante do Flamengo. Eu só preciso rodar a vinheta. É o tempo que você tem de se inscrever no canal. Tá inscrito no canal? Muito obrigado, valeu pelo carinho, deixa aí o seu like. Sem perder tempo, vou falar sobre jogo no Maracanã, vou falar sobre os problemas do Paiva para o jogo diante do Flamengo, tem muita coisa aqui pra gente debater, quero sempre o seu comentário. Mas para começar, Jorge Nicola, trazendo notícias exclusivas do Vasco. Agora de informação exclusiva sobre o Vasco, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista que causou uma enorme celeuma. Ele contou que o Vasco tem uma das 5 maiores folhas salariais do país. E aí o pessoal começa a olhar pro elenco do Vasco e fala, né? Nossa, que coisa maluca, né? E aí começaram a surgir vários valores. Hoje pela manhã eu tava lendo que o Vasco tem uma folha de 21 milhões de reais mensais. Eu fui checar e quero trazer para vocês que estão assistindo a gente, hoje a folha do Vasco é de 17 milhões de reais por mês, que segue bastante alta para o padrão de qualidade do elenco, montado pela 777. Houve uma redução de R$1 milhão durante essa segunda janela, entre chegadas e saídas, muita gente foi embora, então o Vasco conseguiu reduzir sua folha em R$1 milhão. Importante, a folha segue alta para um time que vai bem nas competições, dentro das possibilidades, mas tem, por exemplo, uma das comissões técnicas mais baratas do país, por conta da presença do Rafael Paiva, que segue como um interino. De qualquer forma, é um Vasco que não tem e não está entre as 5 maiores folhas. Ele vai estar entre o 6º e o 10º lugar hoje. O Flamengo lidera, o Palmeiras tem o Botafogo muito perto dele, o Corinthians se aproximando, depois São Paulo, Atlético Mineiro e Internacional dividindo essa posição. É a partir daí que o Vasco aparece. Corinthians muito perto do Palmeiras. Muito perto, com esses 3 milhões do Memphis Depay, mais 800 do Carrilho. Ixi, e por aí vai. Então quer dizer que o Memphis Depay pode equilibrar Palmeiras e Corinthians, pelo menos o orçamento. E o Botafogo também se aproximou por conta de todas essas contratações, a última delas do Alex Telles, que veio, entre aspas, de graça, mas de graça no futebol de hoje não existe. Tá aí o Jorge Nicola, de fato é algo que a gente vem batendo há algum tempo, né? A folha salarial do Vasco, ela é muito alta pelo time que o Vasco tem. Contratações mal feitas foram realizadas, salários altíssimos para jogadores que entregam muito pouco. O que a 777 fez com o Vasco é brincadeira. Seguinte, o Paiva tem problemas para o jogo diante do Flamengo. Lucas Piton, tornozelo, é dúvida, será reavaliado minutos antes da partida. É um jogador muito importante. O Vasco já venceu várias partidas, fez vários gols, saindo do sufoco por conta de cruzamentos do Piton para o Verrete. Maicon levou pontos no nariz, 3, vai para o jogo. Precisa ir para o jogo, porque o João Vitor está fora. Ele levou o 3º cartão amarelo naquela partida em que ele fez o gol da Vitória, diante do Vitória no Barradão. Então ele vai ter que cumprir suspensão automática. Se o Maicon ficar de fora, entraria o Rojas. Mas o Maicon, na garra, na raça, vai para o jogo diante do Flamengo, mesmo com o nariz ruim, levando 3 pontos aí. Valeu, Maicon. Felipe Coutinho. Problemas físicos podem impedi-lo de ir para o jogo diante do Flamengo. Galera, mas se o Felipe Coutinho não foi para o jogo diante do Atlético porque estava melhorando a sua condição física, ele não vai para o jogo diante do Flamengo? Gente, desculpa.
Tem alguma coisa errada aí que eu preciso saber. Se o problema do Coutinho é físico, ele não tem condições de 40 minutos, ele não tem condições de 35, ele não tem condições de ficar no banco de reservas para poder readquirir ritmo e entrar com 20 minutos, faltando 20 no segundo tempo, enfim. Se o Coutinho não for para o jogo diante do Flamengo, com todo carinho, o problema não é físico. Claramente o problema não é físico. Mas eu não vou perder o meu tempo falando sobre esse tema agora, né? Vamos esperar ver primeiro se ele vai para o jogo diante do Flamengo, quanto tempo ele irá jogar. Vamos aguardar, vamos aguardar. Na minha cabeça, o Felipe Coutinho precisa ir para o jogo diante do Flamengo. Mesmo que não 100%. Das condições físicas. Clinicamente, ele está 100%. Ou não. Vamos aguardar. Mas é uma dúvida aí. CBF mudou o jogo do Vasco contra o Cuiabá. A partida estava marcada para o dia 25 de setembro. É um jogo que já tinha sido adiado. Mas como tem um compromisso da Copa do Brasil, esse jogo foi reprogramado para o dia 23 de outubro em São Januário. Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco ainda não sabe se o primeiro jogo será em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro. CBF ainda vai marcar o sorteio que ainda não tem data definida. De qualquer maneira, a ideia da diretoria do Vasco é levar esse jogo para o Maracanã. A diretoria vai esperar o sorteio para definir se for primeiro no Rio, leva para o Maracanã ou aguarda. Pô, se jogar primeiro em Belo Horizonte, vamos então jogar a segunda partida no Maracanã ou em São Januário, ou se é que pode, aguardar o resultado do primeiro jogo. Eu discordo disso tudo. Eu acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã, pela grandeza do Vasco, pela força da torcida e para mostrar sempre que o Maracanã é para todos. O Maracanã é um estádio para todos. Se o Vasco abandona o Maracanã, passa-se a impressão de que o Maracanã não é do Vasco, não pertence também ao Vasco e a qualquer cidadão carioca que contribui pagando os impostos. Então é importante para o Vasco, sempre que possível, aparecer no Maracanã. Opa, aqui, o mando é meu, tô aqui no Maracanã. Ó, não se esqueça, síndico. Alô, síndico. Não se esqueça, síndico. Isso aqui é meu também. Alô, síndico. Então é importante o Vasco, sempre que possível, utilizar o Maracanã. Independe, na minha opinião, se vai jogar primeiro em casa, se a segunda será decisiva em casa. Independe do resultado do primeiro jogo em Belo Horizonte, joga sempre que possível no Maracanã. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor, e eu estou sempre te esperando.